Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, esse livro aqui, ó, O Mais Esperto que o Diabo. Esse livro então é de Napoleão Hill, que é o mesmo autor desse livro que foi um dos best-sellers, mais vendidos, que é o Pense e Enriqueça, que ele escreveu em 1937. E esse livro se tornou o maior livro de psicologia aplicada, o mais vendido de todos os tempos. E os ensinamentos de Napoleão Hill influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso e gerou a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Eu estou lendo isso para que a gente entenda quem é o autor desse livro, que com esse título, porque muitas vezes quando nós temos algumas crenças limitantes que nos impedem de estar nos abrindo para receber de tudo, a gente se fecha para algumas coisas. Então, por exemplo, nós podemos nos fechar para receber o conteúdo desse livro, porque se é uma entrevista com o diabo e eu acredito que o diabo é do mal, eu não quero saber do diabo, então eu não vou ler esse livro. E por isso que eu leio esse início, que ele diz também que quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Por quê? Porque eu acredito, é a minha forma de pensar, que se a gente admite que há uma contrapartida de Deus, e aí a gente fica temendo esse lado negativo de um criador também, até a gente dá o mesmo, a gente tá atribuindo os mesmos poderes, então, a Deus e ao diabo, que é a contrapartida dele. Aí então é porque a gente não entendeu Deus, é porque a gente não entendeu como é que se passa aqui. Que aqui sim, aqui ele existe. E até ficou bem claro, porque eu estava usando talvez a palavra errada, dizendo que ele não existe, que ele existe apenas na mente de quem acredita nele, como ele explica aqui. Porém ele explicou aí, então que ele faz parte, ele é a parte negativa do átomo. A gente sabe que tudo é criado por átomos, tudo é átomo. Então ele é aqui nessa realidade da dualidade, do relativo, há luz e sombra. Então ele é a sombra, ele é a parte negativa do átomo. Porém ele só existe, de poder tá fazendo, tá se mostrando, tá trabalhando, tá tendo ação, está podendo fazer coisas quando nós alimentamos ele na nossa mente. Ele existe, ele é a parte negativa do átomo. Porém nós só temos ele influenciando a nossa vida se a gente alimentar, se nós alimentarmos ele na nossa mente. Como é que ele entra na nossa mente? Quem é que abre a porta para ele? O medo. E aí então, esse livro aqui, o Napoleão Hill encontrou com ele pessoalmente ali. No início ele explica aqui nos vídeos anteriores, nos capítulos anteriores, se é realmente ou não, tá tudo aí gravadinho para você ver. E ele então consegue arrancar dele algumas coisas super interessantes, especialmente para a gente que tem medo dele, que é porque ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas, e o principal também, ele descobriu onde ele mora, e o principal, como é que qualquer um pode vencê-lo, ou seja, não está tudo perdido. Ele pode ser vencido, ele não é o maioral, ele existe só aqui nessa realidade do relativo, no dual, e como aqui é só uma passagem, é só um sonho de Deus, nós somos seres divinos infinitos fazendo uma passagem temporariamente humana, como seres humanos, e isso significa que nós vamos voltar, a nossa missão é se melhorar como ser humano. Deus nos manda aqui para ver como é que a gente se sai como ser humano, a gente se melhora e aí a gente volta para ele, que ali é o absoluto, ali não existe diabo, ali não existe contrapartida, é só Deus, tudo está em Deus, tudo acontece em Deus. Então ele diz, se a gente acredita, então nós podemos já ficar aí tranquilos que é possível, nessa realidade é possível vencê-lo, é possível ser mais esperto do que ele,
Como? Controlando nossos pensamentos. E aí ele está aqui fazendo a entrevista e ele está apertando ele para contar como é que ele ganha a nossa mente, como é que ele manipula as pessoas. A última pergunta foi essa aqui no vídeo anterior. Estou começando a entender seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-nos sobre esse hábito que você diz ser o seu melhor truque para controlar as mentes das pessoas. E ele disse ali, quando ele citou primeiro essa palavra, alienar, alienação, que ele nem gosta desse termo. Porém, é isso que ele faz, ele aliena as pessoas. E aí ele termina, ele diz a resposta e ele termina essa resposta dizendo: aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. E o que é que faz a pessoa se alienar? O hábito. Então vamos continuar aqui nessa entrevista então. Entendo. Faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora me conte alguns dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienarem-se. Bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloca em operação em conjunto com pais, professores e instrutores religiosos. Esse livro ficou bastante tempo antes de ser editado, escondida, está marcada aqui uma entrevista exclusiva com o diabo, escondida desde 1938. Eu acredito que é exatamente por isso, porque o que ele está dizendo aqui não é agradável de se ouvir. Então a gente tem que estar bem aberto, a gente tem que estar bem querendo sair da falta e da escassez, a gente tem que estar bem em busca de entender o que foi que Jesus Cristo veio ensinar para poder ler esse livro, para poder ter boa vontade para entendê-lo. Eu o previno a não me forçar a mencionar esse truque, não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos colaboradores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, o seu livro será barrado das escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais. Os jornais não ousarão fazer resenha do seu livro. Milhões de pessoas o odiarão por escrever esse livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam, e você sabe como poucos são desse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque. E olha aqui, ele bem entendendo, ele entende bem da mente humana, ele entende bem do ser humano, ele diz que ele tem muitos colaboradores. E aí então ele dizendo para o Napoleão Hill que o livro dele vai ser barrado, ninguém vai querer, eles vão lutar contra o livro dele, porque esse livro, se a pessoa pensa, ele está dizendo aqui, exceto, ele só vai ser aceito por aqueles que pensam, ele só vai ser aceito por aqueles que pensam. Então o que é que esse livro faz? Esse livro mostra o caminho, mas se a gente se recusa a pensar, então a gente vai ser contra ele, a gente realmente não vai entendê-lo, a gente não vai nem abri-lo e vai se recusar a ouvi-lo. Então, para o meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque. Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam, é isso? Muito bem, vá em frente e responda. Você se arrependerá disso, senhor humano. Mas você será alvo de piada. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Meus colaboradores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar meus métodos que eles pensam serem deles.
Ele é bem, ele é até um pouco cômico, né? O diabo aqui explicando que ele nem acha ruim, mas ele tem co-trabalhadores que usam os métodos dele e ainda não vão ficar felizes porque eles acreditam que os métodos do diabo são deles, são próprios deles. Não se preocupe comigo, conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque com o qual você induz as pessoas a alienarem-se com você para o inferno. Meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade, é o primeiro. É o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Olha aqui, gente, que grande responsabilidade, então, um adulto, especialmente pais, professores e líderes religiosos, com relação ao como é que vai ser o futuro de uma criança, o que vai ser, o que vai se tornar, como é que será aquele adulto. Se ele vai saber pensar por ele mesmo, aquela coisa que ele está dizendo, as únicas pessoas que podem lutar contra ele são aquelas que pensam por elas próprias. Mas ele está dizendo aqui que tudo isso, essas pessoas servem à causa dele, mas é numa forma que sem suspeitar de que estão fazendo, do que elas estão fazendo com a mente das crianças. Foi o que elas aprenderam. Eu mal posso acreditar em você, Sua Majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, os pais, professores e instrutores religiosos. Aonde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas? É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle das pessoas durante a juventude, antes que elas tenham o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças. Porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças, o maior de todos os medos, o medo do inferno. E aí ele explicou tudo, né, gente? Se a gente diz para uma criança que se ela não fizer aquilo que está sendo dito ali, quando ela morrer ela vai para o inferno, porque que no inferno é o diabo que comanda e ali no céu é Deus que comanda, mas se ela não e que todo mundo que não faz daquela forma, que não segue o que está sendo dito ali naquela doutrinação, vai para o inferno com certeza, ela vai ficar com muito medo. Eu tinha muito medo do inferno, tinha muito medo do diabo. Realmente eu cheguei a dizer uma vez, até tinha muito medo da morte. A cidade onde eu morava é assim um vale com serra de todos os lados, e eu falava, quando a morte vier eu vou me esconder na serra. Então coisa de criança, coisa de mente que não sabe pensar ainda. E é a mesma coisa com crença limitante, por exemplo, sobre dinheiro. Se a gente diz à criança quando ela pega dinheiro, cuidado, isso aí é sujo, não peguem dinheiro porque dinheiro é sujo. E também de qualquer forma, se ela quiser dinheiro, por que a gente não tem dinheiro? Mas de qualquer forma rico não entra no céu. É mais fácil um camelo
passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Então todas essas coisas que são ditas enquanto a gente é criança se transformam em um paradigma depois muito resistente, muito difícil de ser quebrado, e aí não entra nada, aí a gente tá, do jeito que ele está dizendo, controlado pelo medo, e o medo abre a porta para ele entrar na nossa mente, aí a gente está condenado à falta e à escassez em todos os setores. Eu acredito que é esse o caminho, dessa forma que eu estou entendendo. Entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno. Mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas? As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Olha aí, gente, eu acho que tá aí toda a história, todo o segredo do que é a vida, do que é tudo isso que acontece por aqui, né? A gente vem, esquece tudo que a gente já sabia anteriormente, já que não somos seres humanos, somos seres divinos, fazendo uma experiência humana. E aí a gente ainda tem aquele tempo lá de tenra idade, onde nós vamos ser influenciados. A gente vai comprar como verdadeiro tudo aquilo que está sendo passado para a gente. Porém, depois a gente tem que buscar essa força na gente para pensar por nós mesmos. A gente tem que começar a olhar com um olhar crítico e pensar. Eu acredito que é isso que ele está dizendo aqui. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança por meio do medo, enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E essa fraqueza, ela carrega durante toda a vida. E aí essa fraqueza, eu acho que ela só pode ser transformada quando a gente entrega então o comando ali para a centelha divina. Como ele disse aqui, há duas entidades na gente, que ali no livro Pensa em Riqueza, ele diz que é o inimigo, o nosso maior inimigo, o nosso maior amigo. Ele diz que nós podemos encontrar esses dois olhando no espelho. Então é isso, como é que a gente pode começar a pensar por nós mesmos? Como a gente pode superar essa fraqueza que ele diz que ele enfraquece, assim que ele consegue colocar o medo ali na mente da criança, ele ocupa a mente da criança com o medo, aí ele enfraquece essa capacidade que ela tem de pensar por ela própria. E como é que a gente fortalece novamente essa capacidade? Dando então força para o amigo, que é a fé. Ele disse que ou a gente vive do medo, com medo de tudo, na falta e na escassez, ou nós damos as rédeas para a nossa centelha divina, que ele chama aqui de outro eu, que chama também ali dentro, que é a fé em nós mesmos. E a fé, é evidente que a fé em nós mesmos faz com que a gente entenda que se nós estamos aqui, nós temos uma centelha divina dentro da gente, nós estamos nessa realidade dual, relativa, onde há luz e sombra, que nós podemos então alimentar uma ou alimentar a outra. Contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre ela própria não seria tomar para si uma vantagem desleal? Os fins justificam os meios, sendo assim, é justo. Não tenho essas imitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. Aí então, ele usa a fraqueza humana. Então é aquela coisa de fortalecer, é como o corpo físico mesmo. Se a gente a gente quebra um braço e depois a gente não vai precisar passa muito tempo sem movimentá-lo, aí quando tira o gesso ele está muito fraco, aí se a gente não vai exercitá-lo, se a gente continua deixando ele ali na tipóia para sempre, ele vai se enfraquecer cada vez mais. E isso mesmo com a nossa capacidade de pensar, com o nosso mental. Se a gente para de pensar por nós próprios, a gente compra tudo que nos foi passado e é só aquilo que é certo, e a gente continua cegamente seguindo aquilo, como Jesus Cristo mesmo disse, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, aí isso é fraqueza. Então, a gente tem que aprender a fortalecer, então,
as nossas fraquezas. E aí a gente pode perguntar, ali no livro da Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, quando ela dá para fazer a roda da fortuna ali, que eu fiz, ela dá essa frase que eu já li em um vídeo anterior aí, que ser bem-sucedido é meu destino divino e é do interesse de Deus me ajudar. E eu reclamo essa ajuda agora, essa ajuda divina agora. Então é isso, nós não estamos sozinhos, a gente vem assim com isso que parece que é até meio injusto, a gente esquece quem nós somos, de onde nós viemos, o que viemos fazer, e a gente ainda tem todas essas influências que podem nos fazer cair, que podem nos fazer enfraquecer, mas a nossa centelha está ali, mandou tantos livros, mandou tantas informações, dizendo, peça ajuda, aquele que bate a porta abre, aquele que pede recebe, não é isso. Então, se a gente pede e perguntas são excelentes, como é que eu posso superar as minhas fraquezas? Como é que eu posso receber essa ajuda divina para superar as minhas limitações e fraquezas, então, que estão deixando o medo tomar conta da minha mente, assim estão me condenando a acreditar no diabo e a viver na falta e na escassez. Entendo sua natureza diabólica e agora vamos voltar a discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienarem-se, transformando as vidas delas em um inferno na Terra. Pela sua confissão, eu entendi que você toma a mente das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora me conte como você usa pais, professores e líderes religiosos para provocar a alienação nas pessoas. Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de pais e instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por elas mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes da criança. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam. Mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa designada por mim. Porque, por exemplo, na religião que eu cresci, era um lugar onde eu mais ouvia falar do diabo, como inimigo. Tem até várias outras formas de chamá-lo, é o inimigo, é o encardido, então é isso que ele está dizendo aqui, ele faz com que os próprios líderes religiosos temam, eles também acreditam que Deus divide espaço com o diabo. Eles também, talvez, na minha forma de entender, não entenderam que ali no absoluto só existe Deus, então que a verdade absoluta não tem lugar para o mal, que a luz e sombra é aqui, nessa dualidade, nessa realidade do dual. E aqui é possível estar conseguindo a ajuda de Deus em nós para não cair nas garras do diabo, que está ali do lado da sombra. Então, ele dizendo que é por isso, porque líderes religiosos já foram crianças também. Então, se eles cultivaram o medo, é isso que eles passam, porque é nisso que eles acreditam. Não que eles queiram realmente que a criança seja alienada, eles acreditam que ali, ouvindo, seguindo daquele jeito, essa criança vai para o céu quando ela morrer. É dela, então... Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças têm de pensar por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade. Consigo isso por meio de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos. Ou seja, é aquela coisa que vira uma bola de neve. Eu recebo essas informações, eu sou influenciado pelos que já estavam ali antes de mim, passo adiante para os meus filhos, eles também se influenciam, passo para os outros, vira uma bola de neve. Enquanto não se levantar um e disser, não, eu vou pensar por mim mesmo,
Continua, então é por isso que ele disse, bem, são 98% da população que está sob as garras dele, apenas 2% entenderam isso e começaram a pensar por eles próprios. De que outra forma você usa os pais para transformarem seus filhos em alienados? Faz com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo de seus pais, dos quais a maioria eu já tenho o controle, e os tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, ganham a mente das crianças e subjugam a força de vontade delas exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente por meio do medo e limitarei o poder dela de pensar independentemente. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Sim, pensamento disciplinado e organizado significa a morte para mim. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada. Não me importa o que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé, coragem e esperança e com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas da minha oposição e, consequentemente, eu as perco. Ou seja, aqui ele próprio dizendo aquilo que Napoleão Hill disse então. Assim que as pessoas começam a alimentar a fé, alimentar o amigo dentro da gente, aí elas se tornam aliadas da centelha divina. Então, ele não tem mais, ele já perdeu, o diabo já perdeu essa pessoa, já perdeu o jogo para essa pessoa que pensa. Estou começando a entender como você ganha o controle das mentes das crianças por meio da ajuda dos pais e instrutores religiosos, mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. Os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito mais pelo que eles não ensinam. Todo o sistema de escolas é administrado de forma a estrategicamente ensinar às crianças quase tudo, exceto como usarem suas mentes a pensar de forma independente. Vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecer modos e recursos para desenvolverem suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. Olha aqui o que ele está explicando, né, gente? Tudo muito claro, é só ter ouvidos para ouvir e pensar que a gente está tudo super bem explicado aqui. Ou seja, ninguém trabalhando para ele por querer o mal de ninguém, é só aquilo que veio vindo, foi dessa forma que eu entendi, é dessa forma que eu passo para frente. Tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensar. Esse pode ser o objetivo das escolas, mas o sistema em muitas das escolas do mundo não consegue atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver e usar suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar os pensamentos de outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos raros, em que crianças definitivamente têm que contar somente com a força de vontade delas e assim conseguem manter seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é o negócio da minha oposição, não o meu. E aí
Eu acredito que aqui vem também aquela coisa da gente subestimar a criança, porque a criança, o que ela faz, ela não entende mesmo, sou eu que tenho que dizer tudo, e a criança é um espírito, eu acredito em reencarnação, que pode até ser mais velho que o pai, que a mãe, em termos de quando ele começou a caminhada dele, mas que está ali em um corpo de criança. Então não há que se subestimar, há que se mostrar a ela, enquanto ela ainda está ali com aquelas limitações de criança, a criança não sabe distinguir ainda o que é o perigo do que não é, mostrar, guiar, acredito que é isso que ele está dizendo, mas não cercear o pensamento dela, deixar que ela pense por ela própria. Qual a relação, se há alguma, entre sua oposição e os lares, as escolas e as igrejas? A sua resposta a essa questão deve ser interessante. É aqui que eu faço uso de alguns dos meus mais sábios truques. Faço com que tudo que é feito pelos pais, pelos professores e pelos instrutores religiosos pareça ter sido feito pela minha oposição. Isso tira o foco de mim enquanto manipulo as mentes dos jovens. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar às crianças as virtudes da minha oposição, geralmente o fazem assustando-as com o meu nome. Olha aí, gente, foi isso que eu disse. Pelo menos foi dessa forma que eu entendi, foi dessa forma que eu aprendi. Lá onde eu ia para aprender sobre Deus, eu ouvia mais sobre o diabo. Lá é porque eu tenho que fazer, senão ele vai me pegar. Eu tenho medo, é dessa forma. E ele está aí realmente, é ele que está fazendo. É esse tipo de coisa que ele está dizendo. Então, mesmo quando ele faz de conta, ele se camufla e faz de conta ali onde a gente vai para aprender sobre Deus, é ali que ele aplica a fórmula dele, então. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar às crianças as virtudes da minha oposição, geralmente o fazem assustando-as com meu nome. Isso é tudo que peço deles. Fomento a chama do medo de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Nas escolas, os professores aprofundam a minha causa, mantendo as crianças tão ocupadas decorando informações não essenciais em suas mentes que elas não têm a oportunidade de pensar ordenadamente ou de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas. Você considera a favor da sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de alienar-se? Não. Alienar-se é somente um dos meus truques, por meio do qual assumo o poder que seria do pensamento independente. Antes que um alienado se torne propriedade permanente minha, devo guiá-lo e fisgá-lo com outro truque. Contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter as pessoas em alienados. Então, gente, ele vai contar mais um monte de coisa aqui interessante que a gente não deve esquecer que ele está contando, o Napoleão Hill está tentando tirar dele aquilo que vai tornar ele sim vulnerável, que vai fazer com que ele fique na nossa mão e vai fazer com que nós possamos ser mais espertos do que ele, porque ele está mostrando muita esperteza aqui. Até quando está se falando de Deus, ele se mete ali no meio, ele camufla, ele faz de conta que é aquilo e aí ele ganha a pessoa pelo medo e ele ganha a colaboração daqueles que eram exatamente os que deveriam mostrar o contrário, exatamente porque eles também estão amarrados ao medo e não entenderam isso, receberam isso e continuaram passando para frente. Então, ele diz aqui então que ele vai falar mais sobre esse outro truque, como é que ele coloca o hábito de se alienar, depois que ele finalizar a descrição dos métodos que ele usa para converter as pessoas em alienados. Ele vai falar desse método, então, no próximo vídeo, tá bom, gente? Eu deixo, então, para o próximo essa parte. A entrevista até agora tá super interessante, tá? Até agora, se a gente der uma olhada, assim, ó, no nosso entorno, dá para
perceber mais ou menos que é isso que ele está dizendo que se passa, não é? Porém, é como ele disse, isso é para aquelas pessoas que estiverem dispostas a pensar por elas mesmas. É um assunto super controverso, é bem delicado, porque a maioria das pessoas, como ele disse, 98%, ainda não estão dispostas, ainda não estão abertas para entender isso. Mas que aquele que tiver aberto, aquele que chegou o momento, a gente capta quando capta, possa captar. E aí, então, fazer essa diferença, sair das garras do medo e passar para a vida plena, para viver o sonho que Deus tá sonhando para cada um de nós, porque ele diz aqui que o medo é a ferramenta desse diabo idealizado pelo homem. Ele diz que é a fé inabalável que em si mesmo é que pode então derrotar esse diabo e também fazer com que a gente consiga sucesso, porque ela é a conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias, experiências meramente numa passagem. Aqui nós estamos em trânsito, como disse o Humberto de Campos ali no livro Boa Nova, que eu estou fazendo nos finais de semana, psicografado por Chico Xavier. Nós estamos em trânsito, apenas fazendo uma experiência para entender como que é viver em uma realidade dual de luz e sombra, como é que é viver com átomos onde há o negativo e o positivo e onde o diabo está dizendo que ele é a parte negativa. Como é fazer isso de buscar em nós essa certeza, essa confiança em Deus, para não estar se deixando alienar pelo diabo e assim conseguir derrotá-lo, ser mais esperto do que ele. Tá bom, gente? Eu trago a continuação dessa entrevista que eu tô achando fantástica, fabulosa. Tiro o chapéu pro Napoleão Hill e espero contar com vocês para que a gente continue junto, tá bom? Muito obrigada, tchau.